Livro Mulheres em Apuros, por Marta Pierce, parte 9. Mas, e se eu gostar que alegrem meus ouvidos? A influência feminista. Em toda a minha vida tenho sido influenciada pelo que os outros pensam e fazem. Todos somos. Pensando sobre minha infância, lembro de ter acreditado que tudo que meus pais pensavam era verdade absoluta. Então, foi bastante perturbador para mim a primeira vez que percebi que eles estavam errados sobre algo. Entretanto, conforme fiquei mais velha, tornei-me menos e menos influenciada por meus pais e mais influenciada pela televisão, pela educação e pelos amigos. Terminei o ensino médio e o curso de enfermagem na década de 60. Aqueles foram os anos da Guerra do Vietnã, da Revolução Sexual e do início do movimento feminista moderno. O movimento feminista na América começou há mais de um século, fundamentalmente envolvendo direitos a voto e direitos iguais de domínio de posse para esposo e esposa. Mas por volta da década de 1960, o foco voltou-se para outras questões. A questão dominante tornou-se o direito da mulher de amadurecer até uma identidade humana plena. Uma jovem chamada Betty Friedan articulou muito claramente sua busca pessoal por sentido, em um livro que ela escreveu intitulado A Mística Feminina. A mística feminina conquistou a América. Milhares de homens e mulheres o leram. Quase todos falaram sobre ele. Ele foi o assunto de editoriais de jornais, de novas histórias de televisão, dos bate-papos dos salões de beleza e de artigos de revistas femininas. Muito rapidamente, homens tornaram-se porcos chauvinistas e as mulheres tornaram-se as defensoras da liberdade ou capachos. As crenças de Friedan impactaram o pensamento de todos de uma forma ou de outra. A filosofia dela alegrou os ouvidos de mulheres que viam a si mesmas como reprimidas e como pessoas de quem era tirada vantagem. Além disso, a filosofia dela ajudou a intimidar os homens a ponto de resignarem-se a uma passividade pecaminosa em relação ao papel que lhes foi dado por Deus de líder da família. Infelizmente, esse livro também trouxe impactos para a igreja, se não de maneiras obviamente externas, então de maneiras sutis, mas apesar disso, antibíblicas. Em A Mística Feminina, Friedan claramente buscou algum tipo de sentido em sua vida. As palavras significado, identidade e autorrealização ocorreu repetidas vezes. Quando o livro dela foi publicado em 1963, Friedan era casada, tinha 3 filhos e disse que era frustrada por existir apenas para e mediante seu esposo e seus filhos. Ela concluiu que sua importância vinha não de seu esposo, mas de sua própria identidade e suas próprias realizações em sua educação e em seu trabalho. É importante observar que Friedan estava errada ao acreditar que a identidade de uma mulher vem de seu esposo ou de suas próprias realizações. Os cristãos sabem que são criaturas feitas à imagem de Deus e que sua identidade vem de seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Espiritualmente cega e rejeitando a Deus como o único que dava propósito à sua existência, ela foi chamada de a humanista do ano em 1975. Depois que Friedan terminou a faculdade, especializou-se em psicologia com o psicólogo Erik Erikson, em vez de olhar para Deus e para sua palavra em busca de respostas. Erikson havia estudado psiquiatria sob a orientação da filha de Sigmund Freud, Anna. Ele também havia sido grandemente influenciado pelo trabalho do reconhecimento ateu Abraham Maslow. Erikson teorizava que as pessoas passam por estágios de crise durante toda a vida. Aqueles que cruzassem de forma bem-sucedida cada estágio de crise desenvolveriam uma personalidade madura saudável. Aqueles que não desenvolvessem uma personalidade madura e saudável terminaria com problemas emocionais.
Um dos estágios de Erikson é a crise de identidade do adolescente. Segundo ele, o adolescente deve rebelar-se contra seus pais a fim de encontrar sua própria identidade. Não importa que a Bíblia ensine que a identidade de uma pessoa é a de uma criatura de Deus, feita à sua imagem. Fortemente influenciada por Erikson, assim como por outros psicólogos, Friedan escreveu: num sentido mais amplo, este livro poderia nunca ter sido escrito se da parte de Erikson, em Beckley, eu não houvesse recebido uma educação psicológica tão extraordinária. Em A Mística Feminina, Friedan chamou Erikson de brilhante. Fazendo um empréstimo da ideia supostamente brilhante de Erikson, Friedan apareceu com sua própria ideia. A identidade madura de uma mulher não seria alcançada por intermédio do casamento ou da maternidade, mas mediante suas próprias realizações na educação e na carreira. Eis a forma como Friedan explicou o compromisso da mulher. Com a promessa de uma mágica realização mediante o casamento, a mística feminina, aquele elemento vago e misterioso que torna as mulheres passivas e dependentes e que está ligado à sua feminilidade, prende o desenvolvimento da mulher a um nível infantil, desprovido de identidade pessoal. Pessoas realizadas, pessoas maduras, confiantes, invariavelmente têm um compromisso, um senso de missão na vida, o qual as torna vivas no mundo humano muito amplo. Um quadro de referência mais amplo do que o privatismo e a preocupação com os detalhes triviais da vida. Em outras palavras, mulheres que ficam em casa e cuidam de seu marido e família nunca tornam-se tudo o que podem ser. Elas lidam com áreas da vida triviais e sem importância, enquanto que os homens lidam com o mundo e com as coisas importantes. As mulheres, portanto, não possuem realmente a sua própria identidade. Elas não são significativas porque não fazem qualquer coisa significativa. O desenvolvimento delas está preso a um estado infantil. Ter sua própria identidade especial é o coração do livro de Friedan. Aquelas que abraçam a filosofia dela com frequência veem a si mesma como vítimas de nossa sociedade dominada pelos homens. Friedan acreditava que as mulheres são alvos e vítimas do comércio sexual. É claro que ninguém desejaria ser tão tolo a ponto de tornar-se vítima quando não precisaria ser. Então, a mensagem de Friedan naturalmente apela ao nosso senso de sim, eu mereço mais do que isso. Friedan tomou parte em campanhas por salários iguais, por trabalhos iguais e para que as mulheres fossem admitidas em todas as faculdades e em todas as profissões. Certamente nem tudo o que ela desejou estava errado. Mas sua filosofia subjacente de que a identidade de uma mulher vem apenas de sua educação e ou carreira era infundada e antibíblica. Assim, isso atiçou as chamas da rebelião no coração das mulheres. Na década de 1970, as mulheres começaram a frequentar grupos de promoção de consciência. Esses grupos tinham a intenção de ser terapêuticos, encorajando as mulheres a expressarem suas frustrações e sua ira quanto ao fato de serem usadas por toda a família. A crença era a de que os homens e mulheres deveriam ser iguais em autoridade e de que os homens deveriam compartilhar igualmente o cuidado para com os filhos e os serviços domésticos. A mulher deveria lutar pelos seus direitos. Claramente é considerado uma virtude dentro do movimento feminista não deixar um homem dominar uma mulher. Bem, o tempo passou e a retórica feminina intensificou-se. O que Beth Friedan queria era salários iguais e direitos iguais a uma educação e uma carreira, a fim de que as mulheres pudessem conquistar sua própria identidade. O que as feministas querem agora é a legalização do aborto e da homossexualidade. Em 1992, a feminista Marilyn Fritz escreveu um livro intitulado A Guerra contra as Mulheres. Em seu livro, Fritz inflama suas leitoras com frases do tipo: está sendo negada às mulheres dignidade humana. Elas não são pessoas, são cidadãs de segunda classe. Algo está faltando na vida delas, desperdiçando sua vida ao ficar em casa. O casamento tem os mesmos efeitos de uma instituição escravocrata, reprodutora doméstica, uma oposição de sub-humanos inferiores. Bem,
Quem gostaria de ser um sub-humano inferior? Eu certamente não. Então, olhemos um pouco mais de perto o fundamento de Fritsch para tirar suas conclusões. Ela coloca a culpa da lamentável condição da mulher em que mesmo? Uma conspiração masculina para reescrever a Bíblia e então usá-la para tornar as mulheres subservientes a eles. A Bíblia foi compilada num período quando o patriarcado estava espalhando-se e seus editores alteraram materiais primitivos para erradicar sinais de um domínio feminino anterior e fazer a supremacia masculina um princípio divino. Assim como a Ilíada e Eneida, o Antigo Testamento é uma literatura magnífica que enfatiza a guerra, o domínio masculino e o assassinato de inimigos, mais do que enfatiza a compaixão ou a tolerância. Se ele foi dado por Deus sem erros, então seus valores também, dados por Deus, são eternamente corretos. Protestantes evangélicos conservadores usam uma Bíblia inerrante como a maior arma em sua guerra para reter as esferas separadas que garantem o domínio masculino. As mulheres não são imunes à mensagem fundamentalista e a direita extremista com frequência as coloca em posições visíveis, geralmente em movimentos cuja intenção é impedir ou revogar os direitos das mulheres. Rejeitando as Escrituras como verdadeiras e inspiradas por Deus, Fritsch, assim como outros, reescreveu a história, sem oferecer provas de sua teoria da conspiração masculina. Ela a declara como um fato, tão forçado quanto possa parecer para as pessoas. A resultante explosão do sistema de crença feminista tem afetado muito o mundo, incluindo cristãos, pessoas que acreditam na Bíblia. Por exemplo, as cristãs podem usar a munição da filosofia feminista para intimidar seus esposos ou os pastores, a fim de impedir que os homens sejam agressivos, determinados ou autoconfiantes. Essa manobra é desconcertante e ameaçadora para os homens, porque assim como as mulheres não querem ser sub-humanos inferiores, os homens não querem ser porcos chauvinistas. Como temos sido influenciadas? Visto que as influências geralmente são muito sutis, nosso desafio é compreender como temos sido influenciadas e como precisamos mudar. As mulheres não precisam estar em plena rebelião contra os homens, nem precisam ser membros com carteirinha da Organização Nacional das Mulheres para terem sido influenciadas por essa filosofia. A maioria de nós foi influenciada mesmo sendo cristãs comprometidas. Algumas das crenças feministas que foram chocantes nos salões de beleza na década de 1960 gradualmente têm sido aceitas em nosso estilo de vida. As influências podem parecer sutis e talvez sem importância, mas quando resultam em um sistema de valores antibíblico, elas são enganosas e pecaminosas. Somente as Escrituras podem nos guiar através do confuso labirinto da influência do pensamento feminista. Conclusão. Nessa conclusão, nós temos uma ilustração que contém uma amostra de como as pessoas devem aprender a pensar corretamente sobre determinados assuntos, observando a perspectiva de Deus. Mas, nesse momento, eu não vou ler essa parte do quadro, porque ficaria confuso. Então, vou passar para a parte da conclusão escrita sem ser o quadro. Não é uma questão de se tivermos sido influenciadas, mas de quanto nossos ouvidos têm sido alegrados, levando-nos a pensar nos termos do que a filosofia feminista dita. Como a água está para o peixe, o feminismo está para o mundo em que vivemos. Ele está em toda parte ao nosso redor. Lembre-se de que, para as feministas, basicamente, tudo diz respeito a mim, minhas necessidades, minha importância, meus direitos, meu valor, meu pleno desenvolvimento e minha identidade. Muitos têm justificado as crenças feministas reescrevendo a história para apoiar a teoria da conspiração masculina. Ironicamente, o feminismo tem se tornado a conspiração.
Conforme estudamos as Escrituras e amadurecemos em nossa compreensão acerca do pensamento e das crenças piedosas, adquirimos mais discernimento sobre as formas erradas pelas quais temos sido influenciadas. Em vez de sermos atraídas pela fascinação da filosofia feminista que agrada nossos ouvidos, o autor de Hebreus escreveu que nossas faculdades serão exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5:14. Deus dá as seguintes ordens a todos os cristãos. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. A única maneira de não sermos levadas cativas pelas crenças feministas é mediante o poder do Espírito Santo e a graça de Deus, capacitando-nos a estudar, a acreditar e a aceitar o que Deus nos disse em Sua palavra. O que Deus nos disse em Sua palavra é que mulheres não são vítimas. Fomos criadas à imagem de Deus com o propósito de proclamar as virtudes dele, 1 Pedro 2:9. Deus, não os homens, determinou como seria melhor e em que função as mulheres deveriam render-lhe glória. É uma alegria e um privilégio servir a Deus, mas podemos fazer isso corretamente apenas nos termos dele. As crenças feministas conquistaram o mundo na década de 1960 e as feministas, nos anos recentes, intensificaram grandemente a sua retórica. Quando comparada à palavra eterna de Deus, cuja flor jamais secará, veja Isaías 48, vemos que um dos problemas que as mulheres enfrentam hoje é a influência feminista. Outro problema que as mulheres cristãs enfrentam hoje é o de seu papel dentro da igreja. Como veremos no próximo capítulo, a demanda por igualdade não cessa quando passamos pela porta da igreja. E assim terminamos mais um capítulo desse livro. Espero que esteja gostando e se você gostou, não se esqueça de curtir e se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo capítulo.